Olá a todos e todas, eu me chamo Alessandra Pereira, sou aluna do programa de pós-graduação em educação. O título da minha tese fala sobre gênero, sexualidade e narrativas religiosas e seculares de professores de educação infantil, uma abordagem histórico-cultural. Ela faz parte da área de concentração, que é a área de concentração da formação de professores da Faculdade de Educação. A linha de pesquisa, que ela também faz parte, é a linha de formação e praxis do educador frente aos desafios amazônicos, e a minha orientadora é a professora Iolete Ribeiro. Então, só para a gente iniciar, eu trago aqui algumas imagens que falam um pouco sobre campo, que a gente considera que é um campo que vem se tornando um campo de disputas, são as políticas de educação, né? Então, a questão dos currículos, né? Na luta aí pela questão dos currículos e do currículo nacional da base comum, que foi feita uma discussão aqui em Manaus, então também tem uma turma falando sobre isso, e logo depois a gente vai ver ali o manual de defesa contra a censura nas escolas, e a gente pode falar da tentativa da lei da mordaça, a gente pode falar da escola sem partido, algumas dessas atuações que vêm aí basicamente orientadas por uma proposta religiosa e avançando no campo das políticas de educação. Então, não preciso dizer para vocês que o nosso cenário, mesmo antes de 2018, ele já era um cenário que já vinha sinalizando retrocessos do ponto de vista das conquistas sociais, né? A gente pode ter como marcador importante aí aquilo que foi o golpe militar, né? Que a gente pode chamar assim, um golpe contra a democracia, que foi quando depuseram a presidenta Dilma. Então, a partir dali, a gente vê esse avanço e a problematização da escola, né? A escola como sendo questionado qual é o papel da escola, se a escola ela é um lugar para se falar disso, se o lugar de se falar sobre determinados assuntos não é circunscrito ao âmbito familiar, que o professor não tem que se meter nisso. Então, algumas questões vêm trabalhando esse aspecto. E aqui, esse trabalho, a gente defende basicamente que a educação ela precisa ser defendida no seu caráter democrático e laico, né, como um espaço de enfrentamento de discriminação, de preconceitos, de violências, e numa educação que tem uma cultura para a diversidade, uma educação que respeita os direitos humanos, uma educação que constrói diversidades e que dá espaço para a existência dos mais diferentes sujeitos que representam a nossa sociedade. E aí, para falar disso, a gente precisa falar, sim, sobre a formação de professores, sobre a atuação dos professores, que é um dos aspectos que está aqui, que passa por essa discussão, né? Existem vários campos aí que a gente poderia pormenorizar na área da educação, mas aqui nos interessa especificamente falar sobre a formação dos professores, especificamente na parte continuada dessa formação, embora a gente saiba que ela tem uma formação inicial e ela é atravessada por uma política educacional, mas a formação continuada de professores, no sentido de construir uma ideia de um professor crítico reflexivo. Então, a base do problema é entender de que maneira as narrativas religiosas ou seculares do professor se articulam com as temáticas de gênero e sexualidade, né? Então, quando as crianças começam a falar sobre isso na sala de aula, como é que o professor lida com essa temática? Como é que o professor fala com a criança sobre esse assunto, né? Como é que ele aborda as brincadeiras, como é que ele aborda essas questões que são cotidianas no espaço educacional? E aqui a gente está falando de uma escola ou de um diálogo ou de uma narrativa que não é essa narrativa formal, né? A gente está falando de uma narrativa espontânea, informal, que ocorre no cotidiano da sala de aula. Então, o objetivo geral do trabalho é compreender os sentidos e significados das narrativas seculares e religiosas que professores de educação infantil atribuem às vivências infantis no contexto escolar, né? Principalmente aquelas que dizem respeito às relações de gênero e às relações de sexualidade. Então, esse é o ponto principal do nosso trabalho. Já imaginamos que, para isso, vamos ter como objetivos específicos compreender esses significados, como é que eles constroem esses significados sobre gênero e sexualidade, né, tentando identificar quais são os elementos que influenciam essa construção, entender de que maneira a praxis do professor sobre as questões de gênero e sexualidade, ela é atravessada por narrativas religiosas ou por narrativas seculares, né? Acho que a gente vai encontrar em um campo importante dessas coisas. Sistematizar, a partir das narrativas, o modo como os professores lidam com essas questões, né?
Então, entender um pouco como que isso, a gente pode organizar isso ou entender isso em termos da prática desse professor, e também quais são os elementos que ajudam, que colaboram, que impulsionam a discussão de gênero e sexualidade e aqueles que impedem, aqueles que dificultam, aqueles que não dão espaço para que o professor possa falar sobre isso na sala de aula. A gente tem, então, como aspecto teórico que sustenta o nosso trabalho, as pedagogias histórico-críticas, a psicologia histórico-cultural, os fundamentos, né, que trabalham aí no campo não só da educação, mas no campo também da antropologia sobre gênero e sexualidade, e sobre religião e narrativas religiosas, que é um campo mais recente, é um campo que vem cada vez mais ganhando força, sobretudo nos últimos 10 anos aqui no Ocidente. A gente ainda está em uma fase de construção desses fundamentos, né? Então, falar um pouco sobre os fundamentos teóricos da pedagogia crítica, da psicologia histórico-cultural, da educação escolar para a criança, né? Dentro da perspectiva histórico-cultural, da política educacional no Brasil e como que isso se constitui também no norte, no estado do Amazonas, né? A formação de professores e o aspecto das narrativas religiosas e desse espaço de reflexão e de enviesamentos dentro do âmbito da educação. Como eu falava, falar sobre uma escola pública e democrática, a gente pode falar de diversas dimensões, mas aqui nos interessa duas dimensões que estão diretamente relacionadas, que é o aspecto do professor e o aspecto do aluno, embora a nossa narrativa, a nossa proposta de trabalho, ela está muito mais centrada na perspectiva do professor, mas a ideia é tentar encontrar sobre como que essas narrativas são construídas por esse professor no lidar com essa criança. Então, a gente sabe que a gente vai ter aí um professor que precisa desenvolver uma prática crítico-reflexiva, que tem uma identidade docente, que passa por um processo de formação, que é atravessado por uma política pública, mas que também que se constitui como pessoa, né? Que também se constitui como um sujeito capaz de proporcionar ou não esse espaço ou esse âmbito democrático dentro de uma sala de aula. E, por outro lado, a gente tem uma criança em desenvolvimento, as vivências infantis, o contexto cultural dessa criança, né, a realidade socioeconômica que ela vivencia, que também vão influenciar nessas narrativas. Do ponto de vista metodológico, alguns caminhos a gente já vem pensando, então a ideia é fazer um estudo descritivo exploratório com métodos qualitativos, numa perspectiva de investigação, formação e trabalhando com as narrativas. Os nossos sujeitos são professores de educação infantil de escolas públicas de Manaus. A ideia é a gente trabalhar com uma amostra aleatória de 3 pessoas, né, de 3 professores, preferencialmente com características de escolas infantis diferentes, e aplicar aí questionário socioeconômico, fazendo um trabalho de observação, algumas entrevistas narrativas e, se possível, uma oficina pedagógica sobre o assunto. Aqui o cronograma do nosso trabalho, a gente está aí caminhando para o segundo ano, né? Nessa etapa que logo em breve vamos partir aí para a qualificação e para a redação dessa parte da qualificação e realização e envio do projeto para o CEP. E a gente espera fortalecer a luta pela afirmação de direitos humanos no país, uma vez que o debate sobre gênero e sexualidade nas políticas educacionais ele é objeto de disputas recorrentes, a gente já vê isso pelo menos desde o início da primeira década, né, do século XXI, dos anos 2000, vamos colocar assim. A narrativa religiosa e secular, elas constituem um campo educativo que permite a ação do professor, né, na constituição das subjetividades e na constituição de um espaço democrático dentro da sala de aula, e também espera-se compreender e avaliar o quanto a universidade ela responde às demandas da população na produção de conhecimento para favorecer mudanças, né, nas políticas públicas e no aspecto da formação de professores. Aqui as nossas referências e é esse nosso trabalho. A gente espera, então, poder contribuir, colaborar com todo esse projeto, e aí aguardamos vocês aí para mais etapas que virão pela frente. Obrigada.